Olá pessoal, eu sou o Guilherme Tizen, ortodontista clínico e também professor de graduação e pós-graduação em ortodontia. Hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a minha experiência com alinhadores ortodônticos transparentes. Essa nova ferramenta, essa nova abordagem de tratamento que veio surgindo como uma alternativa aos aparelhos fixos tradicionais. Essa alternativa, então, dos alinhadores ortodônticos tem como características ser completamente móvel, transparente, mais confortável para o paciente, visto que tem um menor volume, é personalizado para cada caso, e também mais agradável, com menos danos periodontais à gengiva e aos tecidos de suporte. Isso faz com que esses alinhadores estejam hoje na moda, tenham caído no gosto popular, não só de nós, mas como também, eu brinco, que até dos nossos cachorros, porque eles adoram morder os nossos alinhadores. Então até eles estão querendo hoje tratar com essa ferramenta. Mas vamos lá. Alinhadores, será que eles só alinham mesmo? Como essa imagem está mostrando, aqui a gente pode ver casos onde os alinhadores não só corrigiram irregularidades intra-arco, mas também corrigiram mordidas profundas, classe 2, mordidas abertas e também más relações oclusais de classe 3. Então, não é só alinhamento que esse aparelho promove, não. Claro, é uma nova ferramenta que a gente precisa aprender a lidar com ela. E essa curva de aprendizagem acontece como aconteceu com os aparelhos fixos no início da nossa formação. Eu achei muito interessante esse artigo que eu vi há pouco tempo, falando sobre o efeito Dunning-Kruger, que seria um fenômeno pelo qual indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto acreditam saber mais do que os outros com expertise. O que isso tem a ver aqui? Eu comparo a minha formação com alinhadores um pouquinho com isso, onde no início, quando eu fiz um curso de formação, de credenciamento, eu achava que sabia de tudo. Porém, quando eu comecei a tratar alguns casos, percebi que existiam coisas que eu ainda não sabia. Comecei a achar que tinham só alguns casos possíveis de ser tratados com alinhadores. Depois, com maior experiência, esse artigo do efeito Dunning-Kruger fala que a gente começa a entender mais o sistema até chegar a um ponto que tem expertise, que se torna um expert no assunto. A minha sorte é que quando eu estava mais ou menos no fundo do poço, achando sim que os aparelhos só funcionavam para alguns casos, eu tive a sorte de conviver no meu pós-doutorado com esse cara aqui, Mas Moshiri, lá da St. Louis University. Ele é um expert no assunto e me passou várias dicas que fez com que a minha curva de aprendizagem diminuísse um pouco. Então, se a gente tem a possibilidade de ter a divisão de conhecimento, a gente encurta essa curva de aprendizagem e a partir daí passa a ter decisões mais assertivas e um aprendizado coletivo. Essa é a ideia de a gente dividir conhecimento, não é mesmo? Enfim, a minha dica final para vocês é a seguinte. Se vocês começarem a trabalhar com esse sistema, escolham casos mais simples de serem tratados, para só depois partirem para casos complexos. A meu ver, os casos mais simples são classe 1 sem extração, classe 2 suave e mordida aberta suave. Casos mais complexos seriam casos ortocirúrgicos e casos de extração com grande retração associada, necessidade de controle de torque e intrusão. Enfim, tá dada a dica e aguarde aí os próximos vídeos que vem mais novidades por aí.